avivamentou. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Alegrei-me quando convidaram, vamos à casa do Senhor. Amém? Você está na casa do Pai, e o Pai tem grandes coisas para fazer na sua vida hoje. Quem crê, diga amém. Nós sabemos que Deus, Ele nunca deixa ninguém voltar de mão vazia. Você que veio nessa manhã, mesmo que nós temos aí grande parte da igreja que ainda está preocupado, que ainda não está vindo, a gente vê muitas cadeiras vazias, mas eles vão voltar. Vai acabar a pandemia e nós vamos ver todos eles aqui para louvor e glória do Senhor, amém? Mas além deles, Deus vai mandar frutos novos, vidas novas, pessoas novas que virão a somar conosco nesse ministério, amém? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida no teu altar, apresento a vida desses discípulos, clamo ao Senhor em espírito e verdade. Nessa manhã, fala conosco, Pai, ministra o meu coração e ministra a tua igreja, traz a revelação. Queremos, ó Deus, não caminhar por nós mesmos, mas caminhar olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe nessa manhã com o propósito de ouvir a palavra e conhecermos mais e mais de Ti. Queremos, ó Pai, como uma terra fértil, o nosso coração abrir para a palavra chegar, que a semente caia e ela venha germinar, e nós possamos entender e compreender o Teu querer e a Tua vontade. Nessa manhã, nós despimos do nosso eu, das nossas vaidades e orgulho, desvestimos de tudo aquilo que o mundo tem colocado em nós, para estarmos prontos, ouvindo e entendendo o Teu propósito nas nossas vidas. Entregamos tudo a Ti agradecido, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Amados, nós como igreja, como povo de Deus, nós temos que ter discernimento de muitas coisas dentro do propósito ao qual Deus nos chamou. Porque se nós não pararmos para entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, a gente continua achando que estamos agradando a Deus. E você, entre você agradar a Deus e você achar que agrada a Deus, são coisas diferentes. Nós temos que ter um entendimento como cristão, que não é qualquer chave que abre algumas portas. Cada porta tem uma chave certa para que ela se mova, para que ela seja aberta. Muitos cristãos estão tentando abrir porta com chaves erradas. E estão dizendo: por que Deus não está fazendo na minha vida? Por que eu não estou sendo abençoado? Por que eu estou fazendo aquilo que o meu coração está dizendo e eu não estou atingindo os níveis que eu preciso? Algo que Deus tem que falar no nosso coração, que Deus ele se agrada em nos abençoar, mas nós temos que estar alinhado com as coisas de Deus. Não é aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu faço que vai alegrar a minha alma, ou aquilo que vai alegrar a mim mesmo, aquilo vem agradar a Deus. Então, hoje, eu quero dizer para você algo que Deus quer ensinar a igreja. Deus quer dar direção para a igreja, porque a Bíblia diz que Deus vai vir buscar uma igreja adornada, limpa, purificada, alinhada, espírito, alma e corpo. Isso está na Bíblia, lá em Tessalonicenses 5:23. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. E onde é que está a igreja alinhada nisso? Você me pergunta por que a Bíblia está escrito assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por que Jesus ia escrever isso? Está lá em Mateus. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Eu vou aponto mais um pouquinho com vocês entenderem. Tu acha que a pessoa
peca, ou ela comete erros, sabendo que está errado e vai lá e faz, a maioria dos erros e dos pecados, elas são encobertos pelos olhos de quem pratica, porque nós somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. Eu e você somos espírito, nós se movimentamos e se relacionamos fisicamente, porque Deus nos deu um corpo. Mas se eu sou um espírito, eu tenho que ser conduzido pelo Espírito. E Efésios diz assim que a minha guerra, a minha luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra a minha esposa, não é contra o meu pastor, não é contra o discípulo, não é contra a esposa, o esposo. A briga nossa é no mundo espiritual, porque por trás de uma pessoa, cada pessoa é um território, e cada território está ocupado. Como que eu posso adentrar num território se eu não tenho a chave, eu não estou preparado para ter uma conquista? Nós vimos que no Velho Testamento, lá em Josué, onde Deus se apresenta e chega para Josué, ele fala: Josué, seja forte e corajoso, você vai enfrentar lutas e eu estarei contigo. A primeira luta é as muralhas de Jericó, que você vai cercar, vai marchar e eu vou derrubar, eu serei contigo. Ali estava falando de lutas físicas, mas Jesus nos fala de uma luta espiritual. E muitas vezes nós não entendemos, nós não temos a visão ampliada do Espírito Santo, das coisas de Deus. E muitas vezes nós achamos que viemos no altar e aceitamos Jesus e vamos para o céu e está tudo bem, nossa vida está ótima. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos converter e continuar nos convertendo, permanecermos com Deus. O que é esse permanecermos? É nós entendermos que nós temos uma caminhada, e nessa caminhada, se nós não praticarmos aquilo que Deus mandar, são a mesma coisa, nós batemos com a cara na parede. Nós não vamos ter acesso porque nós não temos a chave correta. Eu quero dizer para você que Deus se alegra em te abençoar, desde que a tua oração esteja alinhada com as coisas de Deus. Deus nunca vai deixar de te ouvir quando você pedir uma coisa alinhada com o propósito de Deus. A Bíblia diz assim: não recebeis porque pediu mal. Eu não posso chegar para Deus e dizer: Senhor, olha para mim, eu quero, dai-me. Deus não vai abençoar. Deus não trabalha individual. Quando eu tenho que pedir algo para Deus, eu tenho que pedir para que através da minha vida eu possa ser bênção na vida das pessoas. Através da minha vida eu posso ser vida para as pessoas. Se não tiver um objetivo maior, não é egoísmo, e Deus não trabalha dentro do egoísmo. Senhor, eu preciso de um carro. Para que você quer o carro? Para você dirigir, para você passear, para você se sentir? Não. Tu tem um objetivo para esse carro? Ah, Senhor, eu quero colocar para a obra, eu quero trazer gente para a igreja, eu quero fazer teu reino, eu quero... Bom, opa, então começou a falar a minha língua. Quando Deus fala que Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele fala que é um Deus geracional, é um Deus que Ele se preocupa com todos. Então qual é a minha oração e qual é o meu pedido? Vem de encontro, vem a necessidade do reino. Deus nos enviou nessa terra com um propósito. Qual o propósito de Deus na sua vida? É estar sentado dentro da igreja? Ai, eu sou salvo, tantos anos eu já estou na igreja, eu já ouvi tantas palavras, estou que nem aquele animal que come, toma água lá por uma semana, não. Se enche, não tem vazão, não faz nada, não pratica nada. Qual é o objetivo de tudo isso? Aonde eu vou chegar com tudo isso? Eu quero trazer uma referência para vocês aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, para nós entendermos um pouquinho mais os desígnios de Deus. O versículo 1 de 1 Crônica 17 diz assim:
Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, porque morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de tendas ou cortinas, não sei como é que fala, cortinas, o meu também fala cortinas. Aqui Davi, ele faz uma referência a Deus: Senhor, o Senhor já fez na minha vida, o Senhor já me tirou do meio das malhadas, o Senhor já me levantou como rei, o Senhor já me colocou num palácio, eu moro numa casa de cedro, mas a arca do Senhor, as coisas de Deus, o projeto de Deus, aquilo que eu fui chamado para fazer, eu estou fazendo. Deus está nesse tempo chacoalhando a igreja como chacoalha uma árvore frutífera. Os frutos que estão grudados na videira, mas que estão recebendo seiva e não estão produzindo semente, eles vão cair. Vai permanecer só os frutos que entendem o propósito e que entendem o chamado de Deus para esse tempo, para essa geração. Davi, ele se preocupou: o que eu darei ao Senhor? O que eu farei ao Senhor? Qual é o meu propósito? Por que o Senhor me levantou? Eu não posso olhar só para mim e achar que minha vida está maravilhosa, que eu estou prosperando, que eu tenho uma família linda, que eu tenho meu carro na garagem, que eu tenho um apartamento, uma casa para morar. E aí, será que minha vida vai resumir a isso? Qual o propósito que Deus me chamou? O que eu estou fazendo? Às vezes nós se deixamos iludir pelo dia a dia, pelas coisas que estão acontecendo, porque está tudo muito bem, como falou a Camila aqui, quando estava ministrando fidelidade, porque nós não falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre fidelidade. A Bíblia diz que Jesus busca os fiéis da terra. Nós buscamos Deus não quer nosso dinheiro. Deus é dono da prata e do ouro, Ele é dono de tudo. Deus pode prover milhões para cada um, a qualquer hora que Ele quiser. Alguém pode bater na tua porta com uma mala de dinheiro e dizer: Deus mandou te entregar. Mas Deus olha o coração do homem, olha a fidelidade do homem, porque Deus nunca vai pedir para você algo que Ele já não tenha te dado. Quando você vem dizimar, não é porque Ele te deu salário. Quando você vem ofertar, não é porque Ele te deu salário, porque Ele te deu um emprego, porque Ele te deu saúde para trabalhar. Então Deus nunca vai pedir para você o que você já não tenha recebido dele. Nós temos que ensinar para a igreja chave para ser abençoado, chave para alcançar níveis maiores, porque Deus não vai fazer nada que esteja ao contrário o que diz a sua palavra. Deus não vai se mover através de choro ou através de agrado meu para me agradar, não, porque se fosse para fazer isso, Ele também se agradava quando Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Era o filho dele. Jesus viu que ia passar por um sofrimento e clamou ao Pai que tirasse aquele cálice dele, tirasse aquele trabalho, aquela luta que ele ia ter. Mas Deus não respondeu. Eu imagino naquela hora Deus virar as costas para Jesus e falou: você foi cumprir um propósito. Olhe para o seu irmão e fala assim: você veio para a terra, pode falar, para cumprir um propósito. Qual o seu propósito? Por que eu não alcanço? Por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho paz? Porque está fora do propósito. Você acha que Deus te chamou porque você é bonitinho? Porque você tem olhos azuis? Porque você fala bonitinho? Aqui Davi entendeu que ele tinha que fazer algo. No verso 2 diz então Natã disse a Davi: tudo quanto no teu coração fazes, tudo que está no teu coração fazes, porque Deus é contigo. O
que a resposta do profeta ali? Olha, você foi levantado por Deus. Deus é contigo. Alinha teu coração com o coração de Deus. Alinha a tua vontade com a vontade de Deus. Faz conforme Deus já começou fazendo no teu coração, porque quando Davi, ele traz essa indignação nele, mas por que eu tenho tudo? Por que eu estou num palácio? E o que eu estou fazendo pelas coisas de Deus? Para aquele que me deu tudo, será que eu sentado numa cadeira, sem entregar uma vida para Jesus, vai agradar a Deus? Então Davi, nessa indignação, ele alinhou com Deus. E daí o profeta Natan fala assim: olha, Deus já começou a falar no teu coração, Deus já alinhou isso, então Deus vai colocar o projeto. Mas Deus, amados, aí que Deus é lindo na nossa vida, é que nós temos que parar e entender, certo? Deus nunca vai deixar ninguém enganado. Deus, ele gosta de se manifestar, ele gosta de trazer resposta para você. Quando você está alinhado com as coisas de Deus, Deus se comunica contigo, Deus te manda, Deus fala, Deus traz você para a luz. E aqui no verso 3 nós vimos que Deus na mesma noite usou o profeta Natan. Não, o meu servo está preocupado comigo, o meu servo quer fazer algo para mim, o meu servo entendeu o propósito. Ah não, eu não posso deixar nem um dia ele pensativo. No verso 3 fala: mas sucedeu que na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natan, dizendo, no 4: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor. Deus, ele quer que você faça a tua parte. Nós fomos chamados para fazer a nossa parte. Nós fomos chamados para se mover como espírito vivente. Nós fomos chamados a ser grato. Nós fomos chamados a entender qual o propósito do qual fomos chamados. Se você, muitas vezes, essa semana o apóstolo até pregou sobre isso, falou uma frasezinha lá sobre isso, sobre ingratidão, que você tem muitas coisas que as pessoas, para muitas pessoas, era um sonho. Esse é o problema do ser humano, ser ingrato pelo que já tem. Mas a Bíblia diz que se nós formos gratos, muito mais Deus vai fazer. Então, se nós olharmos para o lado, houve uma pandemia, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas jovens, pessoas adultas, parentes, amigos que a gente conhece morreram? Quantas pessoas nesse momento estão enfermas numa cama? Quantas pessoas estão no hospital agora? Quantas pessoas estão lá naquele negócio de pessoas mentais, da mente, que estão lá como louco? E você? Está no melhor lugar que Deus tinha para você, na casa do Pai, com saúde e com vida. Amém, igreja? Aonde que está a gratidão? Onde que está o nosso coração para Deus? O que farei para esse Deus que faz tanto por mim? Qual é o objetivo do meu alcance? Por que eu fui chamado? Aonde eu posso fazer para alegar o coração de Deus? Davi entendeu. Davi falou: não posso ter uma vida regada de bênção e não fazer nada por aquele que me entregou tudo isso. Não fazer nada para aqueles que Deus entregou nas minhas mãos. Deus quer fazer um alinhamento da nossa igreja. Deus precisa fazer esse alinhamento. Quando nós vemos aqui Davi, como ele fala no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Mas primeiro você tem que se agradar de Deus, primeiro você tem que buscar Deus, primeiro você tem que ser fiel com Deus e escolher a chave certa, para que você possa romper, porque Ele não disse que nós estaríamos nadando na bênção. Pelo contrário, Ele fala em João 16:33, no mundo terás aflição. Mas apóstolo, então Jesus falou que nós ia ter luta. Vamos ter luta sim. Mas ele diz uma frase muito interessante: não te preocupe que eu já venci o mundo. Amém? Em quem você está? Porque se você estiver em Jesus, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Amém?
Se você está nele, você já é vencedor, porque ele diz: eu já venci. Amém? Por que que eu não posso estar do lado dos vencedores? Por que que eu não posso estar no pódio com Cristo? Só se eu não entender a vontade dele. Porque Jesus fala: eu vim para aqueles que crerem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crer, que não pereça. Então Jesus veio para aqueles que querem. A obra de Deus é para aqueles que querem. A vontade de Deus é para aqueles que querem. Por que que eu não estou atingindo os meus objetivos? Porque eu não posso entrar por aquela porta com a chave da porta de trás. Eu tenho que entrar pela porta, a chave que está naquela porta. Eu não posso querer algo do meu jeito, mas tem que ser do jeito de Deus. Eu não posso exigir coisas que não servem para mim. Lá em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento bons, pensamento de prosperidade. Deus sabe. Mas para que eu possa entender os pensamentos de Deus, no livro de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz: não se conformeis com esse século, mas renovai-vos a vossa mente naquilo que é as coisas de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então não posso atingir meu objetivo se eu não mudar minha mente. Como que eu posso citar o que o apóstolo Paulo fala? Agora estou em Cristo, as coisas velhas já ficaram e tudo se faz novo. Se eu não tiver uma renovação de mente, eu não posso me conformar com o que o mundo me oferece. Eu não posso me conformar com aquilo que o mundo quer que eu faça, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se eu sou chamado por Deus, como diz em 1 Pedro, uma nação santa, sacerdócio real, povo eleito do Senhor, a igreja é um povo eleito de Deus, aleluia! Você não é qualquer um, você foi eleito por Deus para ser igreja, a noiva do Senhor. Nabucodonosor chega em Jerusalém, leva todo o povo para Babilônia, leva 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Primeira coisa que esses jovens fizeram, chega lá o eunuco que cuidava deles e fala assim: olha, vocês são príncipe de Israel, vocês vão servir o nosso rei. Então o rei deu autoridade para mim servir o melhor da mesa do rei. A melhor comida do rei eu vou trazer para vocês. O que esses jovens fizeram? Não. Pode trazer para nós só verdura, mato, só coisa da natureza, frutas. Primeiro passo para que você entenda e se santifique com Deus: você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Você não pode deixar que o mundo entre de você. Você não pode deixar que o mundo venha invadir o teu ser. Você é separado de Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para morar na glória com Ele. Você é a noiva do Senhor que vai morar na glória, que vai passar as botas de Deus. Mas você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Coloca um barco na água. Se ele tiver calafetado, não tiver nenhum buraquinho, nenhuma brecha, ele não vai entrar água. Mas se ele tiver qualquer tipo de abertura, qualquer fresta, qualquer pecadinho, o diabo não precisa de uma porta aberta, uma fresta, ele coloca a cunha. O pé do diabo é que nem uma cunha, e ele coloca ali, e ele vai abrindo, e esse barco daqui a pouco afunda.
Porque o rio que era para estar debaixo dos nossos pés, o mundo quer estar debaixo da igreja, dos pés da igreja, ela entra na igreja. A água que era para ter debaixo do barco, ela entra no barco e o barco afunda. Muitas pessoas dentro da igreja estão sendo afundadas, porque o mundo está entrando e não estão conhecendo o princípio de Deus, não conhecem o propósito. Vivem uma vida com um pé no mundo, pé em Deus. Fala, olha, é um pecadinho aqui, não tem problema, Deus é meu pai, Deus é bom, Deus perdoa. Deus perdoa. Até que ponto? Hoje Deus me chamou para dar uma chacoalhada em você, na igreja. O que você está fazendo para as coisas de Deus? Qual é o teu propósito? Nós não fomos chamados simplesmente para só comer e não alimentar. Uma semente, para ela germinar, ela tem que cair na terra e morrer. Daí ela vai dar fruto. O cristão que vive uma vida de vaidade, de egoísmo, de eu, ele não morre. Temos que morrer para esse mundo para ressuscitar com Cristo. Qual o propósito meu? Por que fui chamado? O que Deus quer da minha vida? Tem um versículo na Bíblia que eu cito muitas vezes, mas eu vou hoje trabalhar ele contigo, rapidinho, para nós encerrarmos em cima desse versículo. Tem algum? Abre lá para mim, filho. Livro de João, João 15:16, eu acho. É eu que estou falando ou é a palavra de Deus? Olha o que Deus está falando contigo. Não foi, vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Que bênção, né? Tu vai dizer, olha, Deus escolheu a mim, foi Ele que me escolheu. Mas existe um propósito, que você vás, designe para que você vás e deis fruto. Então, Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou porque Ele interessa em você, porque Ele quer fazer com que você seja uma árvore frutífera, dê fruto. E daí? O fruto permaneça. Então, nós vamos ficar com a parte A e a parte B, para que vaze de fruto e o fruto permaneça. Você não adianta você plantar uma semente ou plantar uma muda e abandonar ela, porque ela vai faltar água, ela vai faltar, vai ter muito sol, vai ter muita sombra, e aquela semente vai morrer. Jesus fala, para que ela permaneça, você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que esperar ela crescer. E daí você vai dizer, mas então Jesus me chamou para a igreja para me ser filho, noiva, com um propósito. Então Ele tem uma promessa no final. Se você entender que você é um escolhido, se você entender o desígnio de Deus de levar a palavra e construir através de você outros frutos, que outras vidas venham gerar através de você, tu dê fruto, e que você cuide desse fruto, que ele permaneça, daí sim vem uma promessa que é a chave. Qual é a chave para mim ser abençoado? Qual é a chave para mim prosperar? Está ali, ó. A fim de que tudo, diga tudo, o que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Essa é a chave. Então, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, mas Deus não está fazendo, porque eu estou com a chave errada. Amados, esse ministério é um ministério que Deus levantou para você frutificar, para você dar vida. Eu conheço e já passei em outros ministérios há muito tempo atrás,
para até chegar nessa igreja. Já fui pastor de outras igrejas. Conheci discípulo há 15 anos, há 20 anos, sentado no banco, reclamando, apontando para o pastor que a palavra não é boa, mas nunca falaram de Jesus para uma pessoa, não ganharam uma vida para Jesus. Imagine quando essa pessoa chegar no céu, Deus falar: deixa eu ver tuas mãos, meu filho, você não tem fruto nenhum. Lá em João 15, fala que Jesus, Deus vai nos conhecer pelos nossos frutos. Que frutos temos para apresentar para Deus? Que tempo nós passamos dentro do propósito? Eu quero dizer algo para você. Você quer alcançar as coisas grandes que Deus tem para nós? Faça com que Deus se alegre com você aqui na terra. Deus, qual é a sua vontade? O que eu preciso fazer? Esse versículo fala do ganhar, permanecer, para que seja abençoado. É a nossa visão que Deus deu para nós: ganhar, consolidar, discipular. Enviar é a última parte, porque nós vamos enviar depois que está pronto, mas até então nós temos que cuidar dessas pessoas. Uma criança, ela nasce, ela precisa ser limpada, ela precisa ser trocada, ela precisa ser cuidada pelos pais, até que chega o ponto que ela começa a andar, ela começa a falar, ela começa a pedir as coisas, e assim é nossos frutos. Por isso que é ganhar e consolidar, cuidar. Por isso que é permanecer. Não passe pela vida por passar, mas faça com que a tua existência seja uma existência que agrade o coração de Deus. Não seja frustrado quando chegar em Deus e Deus perguntar: o que você fez, meu filho? Eu te dei um propósito. Você não foi para a terra por acaso. Você não entrou naquela igreja por acaso. Você não foi chamado por acaso. Olha ao seu redor, olha na sua rua, olha no seu bairro, olha na sua cidade. Quantas pessoas que estão morrendo sem Jesus, quantas pessoas que estão padecendo, mas você foi escolhido e você foi chamado. O privilégio. Mas para quê? Para ficarmos de braços cruzados? Nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, mesmo. Nós não alcançamos. Ou nós fizemos aquilo que fomos chamados, ou nós não atingimos o nível que Deus espera de nós. Deus é Pai, o Abba. O Pai gosta de falar com seus filhos. Deus gosta de abençoar os seus filhos, mas os filhos têm que ser obedientes. A Bíblia diz assim: pereceis porque não conheceis a palavra. Lá em Oséias 4,6 fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu não quero que Deus diga assim para mim: por que tu não ensinou a igreja? Eu estou aqui hoje para ensinar a igreja, para você ser grandemente abençoado, mas que você entenda que você não está nessa terra por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não está nessa cidade, nessa igreja por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Foi Deus que te trouxe aqui hoje para que você entendesse que Deus espera de você muito mais do que você está fazendo. Deus quer abrir os teus olhos para que você receba muito mais do que pedimos ou pensamos, como diz Coríntios, 1 Coríntios 2,9. O que olhos não ouviu, que ouvido não ouviu, o que ainda não chegou no seu coração, é o que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para as suas finanças, para o seu casamento, para todas as áreas da sua vida. Deus tem coisas grandes preparadas. Basta você dizer que nem Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aí você vai ver a mão do Senhor sobre todas as coisas, e aonde você tocar vai virar ouro, aonde você pisar Deus vai te dar como possessão, porque Deus é contigo, Deus é Pai, e Deus quer abençoar, Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. É isso que Deus tem preparado na vida daqueles que o buscam e o amam. Se você é um adorador, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, serei eu contigo, Pai, e o Senhor será comigo. É que Deus pede de nós em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Seja como Davi. Fala: estou recebendo tudo,
Eu moro numa casa, moro num templo. E o que eu estou fazendo para Deus? Sim, fica indignado. Deus está buscando aqueles que ficam indignados. Fala assim: Senhor, eu não estou aceitando a minha vida, essa minha paralisia, esse meu só quero para mim. O que eu estou fazendo? Quando você se indignar, você vai ver que os céus vão se abrir sobre a sua vida e vão dizer: meu filho, eu estava só esperando você dizer que você está pronto, que eu quero usar a tua vida. Deus quer usar a sua vida poderosamente. Amém? Todos querem bem em nome de Jesus.